Você já sentiu que Deus te deu um sonho, mas a realidade parece seguir na direção contrária? E se eu te dissesse que por trás de cada dor, de cada rejeição e de cada aparente fracasso, existe um plano invisível de Deus te conduzindo ao teu propósito, e que o segredo para não desistir está oculto na trajetória de um jovem hebreu, vendido pelos irmãos, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus? Hoje, vamos mergulhar na jornada de José do Egito, não como quem ouve uma história antiga, mas como quem escuta uma mensagem viva, profética, que pode explicar as temporadas de silêncio, injustiça e espera que você está vivendo agora. Há algo profundo escondido nos detalhes dessa história. Algo que não é contado nos resumos dos sermões, mas que está ali esperando para ser revelado aos que têm ouvidos atentos e um coração sensível ao Espírito. Você já se perguntou por que certos sonhos demoram tanto a se cumprir? Por que Deus permite fossos, prisões e traições na vida de quem Ele mesmo chamou? A história de José nos ensina que nem tudo que parece retrocesso é de fato um atraso. Às vezes, é parte da rota secreta do céu para formar governantes invisíveis. Neste vídeo, você vai descobrir como Deus usa cada estação de dor para preparar você para o trono. Vai entender por que certas portas se fecharam, por que pessoas se afastaram e por que, mesmo orando, a resposta parece não chegar. Existe um padrão divino na trajetória de José, e quando você enxergar esse padrão, sua dor vai ganhar um novo significado. Ao longo dos próximos minutos, você vai aprender o ciclo completo do sonho dado por Deus à posição de autoridade prometida, passando por todas as fases de lapidação. Vai ouvir verdades que talvez nunca tenham sido reveladas a você antes. E o mais importante, vai entender qual é o seu papel dentro dessa narrativa bíblica. Porque sim, meu irmão, minha irmã, isso também é sobre você. Mas antes de começarmos o estudo, eu quero que você comente aqui abaixo a frase: Meus sonhos ainda vivem. Escreva isso como um ato profético e como uma declaração de fé diante do céu e da terra. Isso mostrará ao mundo espiritual que você ainda crê, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. E também quero que você clique em gostei, porque ao fazer isso, você estará forçando o YouTube a mostrar este conteúdo para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem urgente. Você vai estar se tornando um semeador da palavra, e isso é algo que o céu honra. Parabéns por estar aqui. Poucos têm essa fome. Poucos separam esse tempo sagrado. E por isso eu digo, você não chegou aqui por acaso. Muitos irmãos e irmãs usam este canal como apoio espiritual. Muitos não têm uma igreja próxima, não têm um pastor por perto. Aqui, formamos uma comunidade de fé. Então, antes de começarmos, comente Paz em Cristo, essa é nossa senha espiritual. Nosso compromisso. E mais um aviso importante: o penúltimo ensinamento deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção retida na sua vida há anos. Não deixe este vídeo pela metade, pois a revelação pode estar exatamente onde muitos param. Vamos juntos. Pegue sua Bíblia. Prepare seu coração. Porque agora vamos começar o estudo de José, o sonhador, ao governador do Egito. José era apenas um adolescente quando recebeu seus primeiros sonhos proféticos. Ele não pediu por isso. Não jejuou por 7 dias, nem buscou ser especial. Ele simplesmente sonhou, e nesse sonho, viu seus irmãos se curvando diante dele. A revelação era clara, mas a reação foi devastadora: zombaria, inveja e ódio. Aqui aprendemos uma lição poderosa: nem todo mundo vai celebrar os sonhos que Deus te deu. É curioso como os sonhos de Deus nascem em momentos de simplicidade. José era o filho preferido de Jacó, sim, mas ainda era só um jovem, com uma túnica bonita e um coração puro. Ele não entendia de política, de governo ou de estratégias. Ainda assim, o céu o escolheu. Porque Deus não chama os prontos, ele prepara os chamados. E às vezes, ele planta o destino muito antes da maturidade,
justamente para que o tempo se encarregue de moldar o vaso. O primeiro teste que enfrentamos quando recebemos um sonho divino é o da rejeição, a dor de ver gente próxima, até da mesma casa, nos tratando como ameaça. Mas escute isso com atenção: a reação dos outros não anula o que Deus te mostrou. O sonho é real, mesmo que ninguém entenda, mesmo que zombem, critiquem ou ignorem. O sonho não é fruto da sua vaidade, é semente celestial. E toda semente carrega um processo, precisa ser enterrada antes de florescer. O coração de José ainda devia pulsar acelerado, tentando entender os sonhos que recebera, quando o golpe mais cruel chegou: a traição dos próprios irmãos. Sangue do seu sangue. Aqueles com quem cresceu, brincou, dividiu o pão. Foram eles que o lançaram numa cisterna escura, venderam sua liberdade e simularam sua morte. José não perdeu apenas a túnica colorida, perdeu o chão, a inocência, a proteção do lar. Talvez você, ouvinte, conheça essa dor. Não a dor de uma prisão literal, mas a de ser traído por quem você mais confiava. Quando as feridas vêm de fora, a gente suporta. Mas quando vêm de dentro, da própria casa, elas viram cicatrizes na alma. José foi vendido por preço de escravo, mas não perdeu o que carregava no espírito: a promessa. O mundo pode te tirar tudo, menos o que Deus plantou dentro de você. Esse momento sombrio não era o fim, era parte do plano. Deus, às vezes, permite a cisterna para proteger do assassinato. Permite o Egito para afastar do ódio de casa. Há situações em que a dor é o transporte do propósito. A ferida se torna um empurrão divino. Mesmo na escuridão, José estava no caminho certo. E você também pode estar. A prisão de hoje pode ser a estrada do trono de amanhã. Confie. José foi levado ao Egito como escravo, mas ali, mesmo em condições humilhantes, a graça de Deus não o abandonou. Na casa de Potifar, capitão da guarda do faraó, ele prosperou. Tudo o que tocava era abençoado. Potifar percebia isso. E o que era para ser um período de miséria se tornou um degrau no caminho do propósito. José foi colocado como administrador de tudo. Aquele jovem hebreu, escravo estrangeiro, se tornou a mente mais confiável da casa de um oficial egípcio. O que essa fase nos ensina? Que o favor de Deus não depende do cenário, mas da presença. José não estava onde queria, mas Deus estava com ele. Talvez você esteja em um lugar que não escolheu: um trabalho difícil, uma cidade hostil, uma estação dolorosa da vida. Mas se Deus estiver contigo, você pode prosperar até no deserto. O Senhor não precisa mudar o lugar antes de mudar você nele. Ele te levanta mesmo em terra estranha. Mas a casa de Potifar também nos alerta: nem todo lugar de favor é o destino final. Às vezes, é só um treinamento. A tentação bate à porta. A injustiça vem logo depois. José resistiu à proposta da mulher de Potifar, manteve sua integridade e foi parar na prisão. Isso parece injusto, não é? Mas os caminhos de Deus não seguem a lógica humana. Aquilo que parecia retrocesso era, na verdade, o atalho do céu. Porque o caráter de um governador se forja em testes como esse. Quando José foi lançado na prisão, depois de resistir à tentação, parecia que tudo estava perdido. Ele fez a coisa certa e foi punido por isso. Talvez você também já tenha sentido isso. Por quê, Senhor? Eu te obedeci. E as coisas pioraram. Mas é justamente nesses momentos que Deus está mais perto do que nunca, ainda que pareça o contrário. José não perdeu o favor de Deus na prisão. Ele foi achado fiel onde muitos desabariam. E mais uma vez, foi elevado agora, como administrador da prisão. Na cela, José não parou de servir. Ele interpretou sonhos. Ele cuidou de pessoas. Mesmo trancado, ele manteve viva sua vocação. Isso é poderoso. Quantas vezes deixamos nossos dons adormecidos por causa das circunstâncias? José nos mostra que a prisão física não pode aprisionar a visão de Deus para a nossa vida. Se o Senhor te deu um dom, use-o mesmo nas fases escuras. Porque alguém precisa do que você carrega,
mesmo que você ainda esteja esperando a sua própria libertação. Foi na prisão que José conheceu o copeiro do faraó, e mesmo depois de ajudá-lo, foi esquecido por 2 anos, 2 anos de silêncio. Mas Deus não esquece quem ele chama. Aquela conexão, plantada num lugar improvável, seria a ponte para o trono. Ou seja, a sua prisão de hoje pode estar gestando o seu próximo salto. E quando o tempo de Deus chega, ele abre a porta que ninguém pode fechar. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, foi o momento em que o dom de José finalmente encontrou seu destino. Após anos de injustiça, espera e silêncio, aquele talento exercido na obscuridade seria usado diante do homem mais poderoso do Egito. Esse momento nos revela algo profundo quando o dom é verdadeiro. Ele encontra seu caminho até o trono. Deus usa nossos dons como chaves para destravar portas que nenhuma força humana poderia abrir. O copeiro lembrou-se de José no tempo certo. Deus moveu o coração de alguém que parecia ter se esquecido para cumprir seu plano. Isso nos ensina que nem o esquecimento humano pode impedir o cumprimento da promessa divina. E diante do faraó, José não buscou exaltação pessoal. Ele disse: "Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável." Gênesis, capítulo 41, versículo 16. Que lição de humildade! José não apenas tinha um dom, ele sabia de quem vinha. A interpretação correta do sonho revelou uma crise futura e uma oportunidade de governança. José, o homem rejeitado e preso, agora era a solução. Deus o posicionou como resposta para uma nação inteira. O que isso nos mostra? Que quando Deus decide agir, ele não apenas te tira do fundo do poço, ele te coloca onde ninguém imaginava te ver. E é lá que você entenderá que cada lágrima, cada espera, cada injustiça foi parte de um plano muito maior. A fome chegou, exatamente como José havia interpretado. O Egito, preparado pela sabedoria de Deus derramada sobre José, tornou-se o centro de provisão em meio ao caos. E é nesse cenário que reencontramos os irmãos de José, os mesmos que o venderam, agora curvando-se diante dele em busca de alimento. O sonho de anos atrás se cumpre diante de seus olhos, mas o que mais impressiona não é a realização da visão, é a postura do coração de José. Ele os reconhece. Ele tem o poder para puni-los, para vingar-se. Mas José não age com ressentimento, ele testa. Antes de conceder o perdão, ele observa, confronta, sonda. Isso não é crueldade, é discernimento. Nem todo arrependimento é sincero e nem todo reencontro é reconciliação. Deus nos mostra que há processos antes da cura total. José precisava ver o coração de seus irmãos transformado para poder liberar plenamente o perdão. Quando finalmente vê o arrependimento genuíno, José chora. E chorar, nesse contexto, é mais do que emoção, é libertação. O perdão de José não só restaura uma família, mas simboliza a cura de uma ferida antiga, que poderia ter se tornado um câncer espiritual. E aqui aprendemos: o perdão é uma colheita poderosa, que só os grandes em espírito conseguem plantar. José não apenas alimenta o corpo de seus irmãos com trigo, ele alimenta suas almas com misericórdia. Quando José finalmente se revela aos seus irmãos, ele pronuncia uma das frases mais poderosas de toda a narrativa bíblica. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aqui, o véu cai. O porquê de tudo começa a fazer sentido. Não foi só um sofrimento. Não foram apenas sonhos frustrados ou injustiças acumuladas. Foi um propósito. Um plano maior que envolvia não apenas José, mas toda uma nação. Essa revelação nos ensina que Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece um caos. As traições, os poços, as prisões, tudo foi parte de uma engenharia divina. O mal que tentaram contra José foi redirecionado pelo próprio Deus para algo infinitamente mais elevado. E isso deve arder no coração de quem ouve este estudo. Nada na sua história está perdido,
Tudo pode ser ressignificado pelo toque soberano de Deus. A vida de José é prova de que Deus usa as dores como matéria-prima dos milagres. Ele transforma ruínas em palácios, lágrimas em colheitas, prisões em púlpitos. José não se tornou governador apesar da dor, mas por causa dela. E se você está vivendo injustiças, silêncios de Deus, esperas longas e lágrimas escondidas, saiba há um propósito oculto, e ele é maior do que os seus olhos podem ver agora. José viu esse propósito no final. E você também verá. Se você chegou até aqui, quero te dar os parabéns de todo o coração. Poucos permanecem até o final de uma mensagem como essa. E sabe o que isso diz sobre você? Que você tem fome. Fome da palavra. Fome de Deus. Fome de propósito. E Deus honra os famintos. Ele mesmo prometeu bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Você não é qualquer um. Você é um dos que permanecem. E isso tem um valor imensurável para o reino. Agora, quero te fazer um pedido especial. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Eu não desisti porque sei que Deus ainda está escrevendo minha história. Escreva com fé, como um sinal do seu compromisso, como uma bandeira que você levanta dizendo: Eu sou um dos que acreditam. Essa frase é a nossa senha sagrada para identificar os corajosos que chegaram até o final. E eu quero orar por você, que vai deixar essa frase aqui. Seu nome será visto. E Deus honra quem permanece firme até o fim. Compartilhar este vídeo é mais do que apertar um botão. É como semear sementes de vida no coração de alguém. Talvez você nem saiba, mas alguém está chorando agora, orando por uma resposta. E pode ser que Deus use exatamente o seu ato de compartilhar para levar essa resposta até ela. Que privilégio, não? E se você ainda não se inscreveu neste canal, preciso ser direto com você. Não espere o próximo deserto para buscar o manancial. Se alimente enquanto há pão. Se firme enquanto há palavra. Não ser inscrito é como andar descalço em campo de batalha. Mas se você já se inscreveu, celebre. Você já está entre os que decidiram caminhar firmes com a armadura da fé. Este canal não é apenas um lugar de vídeos. É um refúgio. É uma extensão da igreja. Para muitos que não podem estar em um templo, aqui é o altar onde se encontram com Deus. É por isso que precisamos de você, para que a chama continue acesa, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais Josés descubram o propósito por trás da sua dor. E antes de sair, não pause esse vídeo agora. Finalize com honra. Como quem diz, Senhor, eu não interrompo a tua voz. Porque cada segundo aqui pode carregar uma resposta, um sinal, uma confirmação. E quando terminar, olhe para cima. Porque o Deus que fez de José o segundo homem mais poderoso do Egito também está olhando para você.